Uma pessoa que está tirando 6 na redação, para passar a tirar 8, não é tão difícil assim. Se ela conhece um pouquinho dos critérios de correção, ela é capaz de evoluir em um curto espaço de tempo e consegue ali alcançar essa nota. Mas de 8 para 10, tem aí um espacinho grande e difícil, mas não é impossível. Então, neste momento, nesta aula, eu quero falar com vocês exatamente sobre estratégias para fazer uma boa redação. Eu sou o professor Guga Valente, vem comigo aqui. Bom, para começo de conversa, a gente precisa pensar no plano estrutural. O texto tem um plano que é estrutural, diz respeito a aspectos que são técnicos, que tem a ver, portanto, com o conhecimento que a gente tem a respeito disso. E como é que a gente lida com esse conhecimento estrutural na hora de passar isso para o papel, tá? Então, primeira coisa, modalidade padrão. Eu gostaria de destacar aqui que a modalidade padrão ela é exigida na maior parte, na maioria esmagadora dos textos que a gente produz, seja para a escola, seja para o vestibular, seja, enfim, dentro da faculdade, qualquer que seja o contexto, na maioria esmagadora das vezes a gente vai ter que adotar a modalidade padrão. Eventualmente, o seu professor pode passar um exercício aí de narração, de repente para você criar um conto, e aí o seu personagem é, por exemplo, um personagem da quebrada, ou de repente um personagem que fala de uma maneira que está fora da norma padrão, e aí não tem problema algum, você pode empregar isso aí dentro da redação porque está previsto. É um texto narrativo, prevê-se naquele momento que se vai descrever a fala de alguém para caracterizá-la melhor. Então não tem problema, tá? Mas fora desse caso vai ser difícil a gente encontrar um texto que esteja fora da norma, tá? Que não esteja dentro do registro artístico, da literatura. Um texto que está fora dos textos literários, vamos dizer assim, dificilmente vai poder se empregar a modalidade não padrão, né? Coloquial ou mesmo a informal. Vamos nos manter aqui dentro dessa modalidade padrão. Um outro critério importante para entender melhor como é que esse plano estrutural funciona é ter conhecimento do gênero que se produz. É preciso que saibamos qual é o gênero que estamos produzindo, que características esse gênero tem, né? Onde esse gênero é publicado, onde é que ele ocorre, quem é geralmente o público-alvo desse gênero, quem é o leitor desse gênero. Eu preciso levar esses critérios em consideração, porque só conhecer as características de um texto não faz, né, com que a gente consiga escrever esse texto plenamente. É preciso que nós tenhamos conhecimento de quem é o leitor, porque esse texto vai ser entregue supostamente para esse leitor, tá? Então, conhecimento do gênero também, leve-se isso em consideração. E se você tiver dificuldade com gênero, procure, né, na internet, tem muita coisa, tem muito material para te ajudar a entender melhor como é que aquele gênero ocorre, tá? Dificilmente você vai se deparar com o gênero que você nunca viu, que você nunca ouviu falar, né? Que vai ser muito difícil. Em geral, os professores trabalham com gêneros que estão mais próximos da realidade de todo mundo, que podem ser encontrados no jornal, na revista, na internet, né? Para facilitar exatamente esse contato com a produção escrita. E por fim, domínio coesivo. Isso aqui também está no campo estrutural. Entender como é que a gente conecta as partes do texto por meio de conectivos e dos elementos de conexão, de coesão, né? Faz parte também de um domínio técnico. Afinal de contas, aqui a gente não está tratando somente de ideias. Aqui a gente está tratando de escolha de palavras específicas para desempenharem esse papel de conectar as partes do texto. Tudo bem? Então, quando a gente fala de estrutura, nós estamos falando desse pilar que é composto pela língua, que é composto pelo conhecimento do gênero e também da coesão textual. Mas a gente faz um texto e esse texto não é só estrutura. Uma pessoa que tem um bom conhecimento da língua, né? Uma pessoa que manja muito das regras de gramática e que sabe muito bem como é que são as características de um texto, isso não significa que essa pessoa vai escrever um ótimo texto. Bom, pelo menos em parte esse texto vai ser bom, mas não dá para a gente dizer que o fato de uma pessoa ter conhecimento e domínio do plano estrutural, ela vai conseguir fazer uma redação que seja excelente, tá? Porque precisa também do plano das ideias. É preciso que ela tenha conhecimento do plano das ideias, tá bom? Então é preciso, antes de mais nada, que haja entendimento do tema, tá? O tema é o norteador da escrita de qualquer texto. Nós precisamos conhecer bem o tema para que possamos desenvolvê-lo em suas várias vertentes e que possamos trazer o nosso repertório para sustentar as nossas ideias a respeito dele também.
Então a gente nunca fica falando só do tema o tempo todo, a gente está o tempo todo trazendo informações, né, para que a atividade da escrita possa ser facilitada. E aí, na hora que a gente está fazendo a leitura desse tema, é que a gente ativa esses nossos repertórios e essa nossa capacidade de preencher ali os espaços que a gente tem de divagação sobre o tema e de desenvolvimento do tema com essas informações. O que são esses repertórios? É o fato histórico que você conhece, a citação daquela autoridade, né, aquele filósofo que disse aquela coisa interessante, por exemplo, um dado estatístico que vai compor ali seu texto, uma exemplificação, né, que mostra alguns aspectos de um fato. Você vai ter ali, por exemplo, uma teoria sociológica que você vai poder trazer para o seu texto para poder incrementar. Então, o seu repertório diz respeito ao conhecimento de mundo que você vem acumulando ao longo da sua vida e que no momento da escrita vai ser requisitado. A gente pode dizer mesmo, e eu gosto muito de falar isso, que você é uma espécie de enciclopédia ambulante, você tem muito conhecimento. Você tem que colocar esse conhecimento a seu favor. Você tem que se lembrar desse conhecimento que você tem para poder usar isso. Você está há tantos anos na escola, estudando, né, tendo contato, às vezes você está longe da escola um pouco, mas você já teve tanto tempo tendo contato com conhecimento, né, não serviu somente para poder chegar até você. O conhecimento não pode ser só passivo, ele precisa ser ativado para que você empregue esse conhecimento em outros contextos também. E a redação é um ótimo momento, é um ótimo espaço para a gente poder colocar as nossas ideias, o nosso conhecimento, né? Depois a gente tem aqui, ó, domínio do projeto de texto. É muito importante que antes de escrever você faça um projeto de texto para poder manter a coerência das ideias que você vai apresentar lá. Se você começa a escrever e vai escrevendo somente nesse momento, quer dizer, pensando o seu texto no momento em que você o está escrevendo, a chance de você ser incoerente, a chance de você fugir do tema, a chance de aquele texto não ficar bem organizado é muito grande. Por isso é importante você fazer um projeto antes de escrever. Tá? Planeje o seu texto antes de começar a escrever. Imagine que é uma espécie de endereço aonde você quer chegar, tá? E você, antes de sair, vai mentalizar para poder saber que ruas você vai passar, que ruas você vai evitar, por que caminhos você vai até poder chegar naquele ponto final. Então, o planejamento é muito importante. E o domínio do projeto de texto significa que na hora que você está fazendo o rascunho, você está obedecendo àquela estrutura que você planejou previamente. Então, texto envolve planejamento, texto envolve projeto. É só colocando o projeto em prática que a gente vai ter condição de verificar, né, o quanto ele é importante. Quando você não faz projeto de texto, você não tem ideia do quanto pode ser importante para você ter uma excelente redação. Se você quer passar do 8 para o 10, se você quer passar do 8 para o 9 primeiro e do 9 para o 10, lembre-se, um planejamento é essencial, é fundamental. Só um bom planejamento pode levar você a um ótimo texto, tá? Não se esqueça disso. E por fim, nós temos que também dominar aí uma conclusão que promova a reflexão, no caso daqueles textos que abrem espaço para que façamos reflexão. Uma conclusão que possa ser crítica, no caso daqueles textos em que há espaço para a gente fazer crítica, né? E também uma conclusão que seja propositiva, também levando em consideração a estrutura do gênero que pode abrir espaço para essa proposição também, tá? Lembrando, quando a gente fala de textos argumentativos e expositivos, as conclusões normalmente estão dentro desse espectro aqui. Se a gente vai falar de textos que não são dessa natureza, como por exemplo ocorre com os textos narrativos, pode ser que o desfecho não seja necessariamente reflexivo, ou crítico, ou mesmo propositivo, mas talvez ele seja impressionante, talvez ele seja surpreendente, talvez ele seja diferente, né? Se a gente pensar numa crônica, por exemplo, a crônica permite que a gente, ao final, faça uma reflexão sobre aqueles fatos. A crônica permite, por exemplo, que a gente tenha um olhar crítico sobre aquilo que foi comentado durante o texto, e até mesmo propositivo. Mas lembrando, essa estrutura aqui funciona muito melhor para textos expositivo-argumentativos do que para os outros textos que existem, né, que estão dentro do domínio da literatura, que são os textos narrativos. Então essas foram as estratégias para se fazer uma boa redação. Dividimos isso no plano estrutural e no plano das ideias. Eu espero que você faça bom uso dessas estratégias
para que você possa melhorar sua nota e ter melhores resultados quando você tiver que entrar para a faculdade e ir bem na vida também, tá bom? Eu estou saindo daqui para você tirar uma fotinha e a gente se vê. Valeu, um abraço.